Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo muito caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e da luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó
graças por tua luz que veio do céu. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Muito bem, meus ouvintes, esse programa que você ouve, Fé para Vencer, não visa somente a parte material, física das pessoas, e nem mesmo a salvação comum. Porque a hora em que estamos vivendo é muito séria, é muito sublime, é muito importante, porque se trata das vésperas de toda a recompensa para aqueles que viveram no passado uma fé cristã, dando as suas próprias vidas, fazendo essa ponte de sangue através da qual o Evangelho tem chegado de graça para nós. E além disso, o que é físico, o que é material, é efêmero, é passageiro. O outro lado não. O outro lado é eterno. A Bíblia diz, repetindo mais uma vez, aconselhando você, leia aos Hebreus capítulo 11, o capítulo chamado A Galeria dos Heróis da Fé. E você vai encontrar que eles preferiram sofrer um pouco, como no caso de Moisés, um pouco de tempo, do que ter o gozo do pecado por um pouco de tempo. Interessante que a Bíblia diz que Moisés já sofreu por Cristo. Por Cristo. Não diz por Jeová. Diz que foi Cristo, porque o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento, é o Cristo. Então, se você reparar, você vai ver que Moisés preferiu sofrer o vitupério de Cristo, lá no Velho Testamento. Visando o quê? O que é eterno. Se ele tivesse negado e preferido a glória de Faraó, do reino ser um faraó, não existiria nada mais nem nada menos dele senão a múmia. Mas veja, ele foi visto no monte da transfiguração com Elias e por último virá novamente, de acordo com Apocalipse 11, com Elias e Moisés. Essa troca Jesus fez também. Isto quer dizer, ele rejeitou o reino do mundo todo porque ele conhecia a glória, ele conhecia a coisa muito maior. Por isso que o conhecimento dessa glória é fundamental. Caso contrário, a pessoa se ilude e a sua fé fica paralisada pela glória terrena, porque ela é bonita, ela enche os olhos como as campinas encheram os olhos de Ló. Mas agora está aqui a coisa: casamento, bodas, matrimônio, bodas do Cordeiro, aquela mesa de milhares de quilômetros. Durante 3 anos e meio é o casamento. O milênio é a lua de mel.
de Cristo com sua esposa, que é a igreja. Mas esse casamento, logicamente, tem uma ceia. Assentados à mesa, ele enxugará todas as lágrimas, mesmo sendo lágrimas de gratidão, porque então a Bíblia estará fechada, a fumaça dissipada, as armas dependuradas. Então não vamos precisar de um seguro de vida, não vamos precisar de um plano de saúde, não vamos precisar de ter uma sepultura compra no melhor cemitério da cidade, não vamos ter que encarar a morte. Lágrimas de gratidão. Se é um casamento, então há uma ceia, há uma festa. Não é essa festa com luz apagando e acendendo, luz negra, luz vermelha, com esse rock and roll e aqueles santos ali rebolando. Todo cântico que a gente vê na Bíblia Sagrada, ele é sacro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Veja como esses salmos eram cantados na sinagoga. Era de uma maneira sacra, reverente. E não vamos pensar que o céu vai ter uma vida melancólica por se tratar de harpas. Não. Aquela festa satisfaz a alma, o espírito, e a exigência daqueles corpos não é a exigência destes corpos aqui. O que apraz aqueles corpos procede unicamente de Deus. Aquele ambiente é um ambiente que você tem 500 anos como 15 minutos. Não satura. A eternidade com Deus não tem saturação. Então é uma ceia, e é uma grande ceia nessas bodas do Cordeiro. E Jesus observou aqui, através dessa parábola da grande ceia, capítulo 14 do Evangelho segundo São Lucas, uma coisa muito tremenda, que deve levar todos à reflexão, ao exame introspectivo, que aquele Senhor fez, preparou esta grande ceia, e para entrar nesta grande ceia, o meio principal era o convite. E aqueles homens ricos, que tinham bois, fazendas, campos, ouviram o convite, receberam o convite, receberam o Evangelho, que é um convite, são boas novas, mas eles não tiveram tempo de participarem, de irem para a grande ceia. Eles se ocuparam demais com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro. Marta, Marta, estás ansiosa demais, muito aflita, por me tratar de forma material. É o que a igreja, de um modo geral, está fazendo. Quer dar o tratamento de Marta a Jesus, se preocupando com o físico de Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus afirma: Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. E ao encarar, ao convidar, dar a condição para um mancebo de qualidade muito rico, Jesus declarou assim: mais fácil é um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus.
Esta parábola mostra por quê. Porque eles não têm tempo para ouvir o alarido, atenderem ao alarido, que é a mensagem do dia. Ninguém pode discutir isto. Eu vou bater nisso. Meu irmão, minha irmã, examine a história da igreja, as 7 eras da igreja, e verás que cada mensageiro, ele foi recebido ou foi rejeitado. Ele foi recebido, aceito por aqueles que realmente tinham tempo para participarem desta grande ceia. Eles deixaram seus bois, seus campos em segundo lugar. Ou, pelo contrário, eles não tinham nada. Eles eram mancos, aleijados, cegos. Jesus disse para aqueles homens que enxergavam a lei: melhor fora que vocês fossem cegos. Melhor fora que vocês nunca tivessem conhecido o Evangelho e ouvissem agora. Melhor para muitos foi não ter conhecido, para ouvirem agora a mensagem genuína da hora. Isso aconteceu com cada mensagem em cada era. Principalmente quando o broto da semente que foi semeada brotou, que foi com Lutero. Depois John Wesley, logo os dons espirituais. E agora a mensagem do arrebatamento. É um convite. Mas como não havia príncipe naquela multidão seguindo a Jesus, isto é complexo de pobreza ou o que é? Não. Isto é ver a coisa à luz da palavra. Deus não tem um evangelho, uma igreja para cada classe social. Não. Isso é um paradoxo com as Escrituras. O evangelho, a condição para o pobre é a mesma para o rico. Para o indouto, o analfabeto, o evangelho que vai levá-lo para as bodas do Cordeiro, para a grande ceia, é o mesmo para o rico. Por isso você precisa obedecer 3 ordenanças de Jesus. Primeiro, ser batizado em seu nome. Segundo, participar de uma ceia de pão asmos e vinho puro, simbolizando respectivamente o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. O fruto da vide, o mais puro que você encontrar. O pão feito com farinha integral, com apenas água levada ao forno, o tipo do forno da aflição que Jesus enfrentou. Mas ali não tem transubstanciação. Ali não é o corpo, cabelos, unhas de Jesus Cristo, como ensinam por aí a velha tradição. Não. Ali é tipo, é símbolo. Você está tomando aquilo como um tipo e como um testemunho de que você é vencedor pelo sangue do Cordeiro e que ele levou sobre si as nossas transgressões, carregou sobre si os nossos pecados. Esse aqui é o convite. Agora, a roupagem, não tem que ninguém desmuque. Não, eu tenho minha roupa própria, eu tenho o meu evangelho, eu penso é assim, eu acho é assim, e como todos os caminhos levam a Roma, eu também irei para os céus. Todos os caminhos, todas elas são boas, e tem uma que atende à minha classe social, à minha posição financeira. Não, não. Para aquelas bodas, Jesus tomou um exemplo muito importante. É que naquele tempo eles convidavam para uma ceia, para uma festa, e ficava ali uma pessoa, um porteiro, entregando a roupagem própria para aquela ceia.
não fazia diferença depois que estivesse ali dentro, porque todos estavam com a mesma roupagem. Era o dono da festa que dava a roupagem. E Jesus disse que foi encontrado um lá dentro com a roupagem própria, diferente. Jesus disse que ele foi lançado na grande tribulação. Ele foi lançado no lugar que há ranger de dentes. Ele foi lançado na quinta dimensão. Ele queria, de fato, estar na grande ceia. Ele sabia que aquilo era importante, que aquilo era tudo, que aquilo era glorioso, como o mundo chamado cristão sabe e quer os céus, mas à sua maneira. Essa roupagem própria chama-se credo, dogma, que existe os montões, mais de 1000 credos e dogmas dentro do cristianismo, cada um com a sua interpretação. Mas o convite é um só, o evangelho é um só, o batismo é um só, que é o dos apóstolos, a fé é uma só. Efésios capítulo 4. Não há 2 evangelhos, não há 3 evangelhos. Pode haver muitos partidos, pluralidade de partidos, politicamente falando, religiosamente falando, é a mesma coisa. Não se passa de partidos políticos religiosos. O que forma a política religiosa é exatamente isso. Mas, de Jesus Cristo, é uma só. É uma roupagem apenas. Paulo chegou a dizer: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além deste que eu tenho vos anunciado, seja anátema, seja excomunhão, abominação. É mentira o anátema. Anátema é uma excomunhão, é uma abominação, é uma roupagem própria, outro evangelho. Por isso será lançado no lago de fogo, onde há ranger de dentes. Aquele que tenta entrar pela sua própria maneira, carece de humildade, de aceitar a condição de Jesus Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, somos mais defeituosos, somos mancos, aleijados, cegos. Mas a diferença é que nós aceitamos o alarido, aceitamos a roupagem, aceitamos o convite e não temos tido embaraço. Deus cortou o nosso caminho da fama, do progresso. Nós deixamos tudo. Você tem deixado tudo, porque você tem visto isto pela fé. Bodas do Cordeiro, ceia do Cordeiro, festa do Cordeiro. 3 anos e meio, depois nós vamos para a lua de mel. Deus te abençoe nesta fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu vir o céu, as sombras se dissiparão. Que dia feliz! Vendo o Salvador, a paz virá ao meu coração. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável lugar, pronto espera por mim. Que dia feliz, que dia feliz.
Que dia feliz! Junto de Jesus hei de pra sempre estar ali. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável lugar. Pronto espera por mim. Que dia feliz! Quando eu vir o céu, as sombras se dissiparão. Que dia feliz! Vendo o Salvador, a paz virá ao meu coração. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável lugar. Pronto espera por mim. Que dia feliz! Que dia feliz! Lá encontrarei os bons amigos de aqui. Que dia feliz! Junto de Jesus hei de pra sempre estar ali. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável. Pronto espera